O que é justiça social? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Cabersan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre justiça social, e isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre justiça social. Veja que esse é um vídeo gravado em fevereiro para ser divulgado pela primeira vez em fevereiro também, que é o mês da justiça social, em que se comemora o Dia Mundial da Justiça Social. E é importante a gente ter uma ideia. Muito se fala, muitas vezes, sobre conceitos diversos, como é o caso da justiça social, sem uma clareza muito grande de quais são os elementos definitórios, né? Qual a definição do conceito a que se está fazendo referência. E isso é uma dificuldade muito grande para áreas do conhecimento, como a nossa do direito, em que se trabalha aí com a linguagem. É necessário que nós tenhamos clareza sobre as definições dos conceitos. E veja que pode haver uma série de dificuldades aqui, se a gente for fazer uma análise bastante aprofundada, porque, veja, justiça social, né, nessa expressão a gente tem justiça, e a própria definição do conceito de justiça é extremamente problemática, né? O que é justiça e o que é o justo? Quais os elementos definitórios do justo, do injusto? Isso é um problema enorme. Isso é, inclusive, motivo para um outro papo, né? Para outros vídeos e tudo mais. Mas, de toda maneira, quando a gente fala sobre justiça social, sobre o que exatamente nós estamos pensando? E veja que há várias definições possíveis para um mesmo conceito, mas é importante que nós tenhamos clareza de qual que é a definição que está sendo utilizada em um determinado contexto, até para que a gente possa dialogar com um mínimo de sentido, né? A gente não pode, de maneira razoavelmente eficiente, concordar ou discordar ou evoluir com qualidade em um conceito, em um diálogo sobre justiça social, em uma reflexão conjunta sobre justiça social, se a gente não estabelece, em primeiro lugar, como dizia e diz uma excelentíssima professora que eu tive ainda lá na graduação, a professora Marlene Kempfer, se a gente não tiver um pacto semântico, né? Um pacto sobre o significado de expressões chaves que utilizaremos aí no nosso diálogo, né? E aí vou te propor uma definição de justiça social em torno da qual me parece que nós possamos conversar e falar aqui muito brevemente de consequências da opção por essa definição. E aí a definição de justiça social em torno da qual eu gosto de pensar, ela leva em conta a ideia dos direitos sociais, principalmente aqueles consagrados no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Então você pode pegar o artigo 6º aí, ele foi recebendo acréscimos ao longo do tempo por força de emendas constitucionais, né? A gente foi aí incluindo mais direitos no rol dos direitos sociais, e é importante que você veja lá a redação no momento que você está assistindo, mas é interessante você já, desde logo, lembrar que a gente tem entre os direitos sociais algo como alimentação, moradia, educação, saúde, transporte, acesso ao trabalho e inclusive lazer, por exemplo, né? E a ideia, então, de justiça social estará relacionada à ideia de acesso aos direitos sociais, de efetivo exercício dos direitos sociais, né? E aqui vale a pena até a gente poder relacionar com outro tema que
é bastante interessante, que são as dimensões dos direitos fundamentais. Então, os direitos sociais consagrados na Constituição Federal são tratados como direitos fundamentais, e aí são direitos fundamentais de segunda dimensão. São direitos fundamentais que exigem uma conduta ativa do Estado na sua implementação. Tá certo? Então, mas voltando aqui para o nosso papo, tá, o que isso tudo a ver? Tem direitos sociais, tem justiça social. O que a justiça social tem, então, a ver nessa definição aí que você, professor, está pensando, né, com os direitos sociais? Bom, a ideia é que a gente tem um quadro de justiça social quando as pessoas em geral conseguem, de fato, exercer os direitos sociais, gozar dos direitos sociais, independentemente de circunstâncias pessoais relacionadas à idade, a gênero, a raça, a orientação sexual, a religião, a classe social. Então, se a gente tem uma dificuldade maior de acesso e efetivo exercício, gozo dos direitos sociais relacionadas a circunstâncias tais quais essas que nós acabamos de dizer aqui, e eu vou até repetir, né? Raça, gênero, orientação sexual, religião, classe social, por exemplo, certo? Se a gente tem uma dificuldade relacionada a essas circunstâncias, a gente tem um quadro de injustiça social. A gente tem um horizonte, a gente tem um objetivo de construir uma sociedade mais justa, ou seja, um panorama de maior justiça social, que é um panorama em que o gozo dos direitos sociais, o efetivo exercício dos direitos sociais, ele não é dificultado por circunstâncias como essas. Professor, como assim? Não estou entendendo. Bom, se é mais difícil para uma mulher em condições gerais, veja, sempre há exceções para um lado e para o outro, mas se na média é mais difícil para uma mulher o efetivo exercício do direito social do trabalho, por exemplo, do que para um homem, na média, a gente tem um quadro de injustiça social. Se é mais difícil para uma pessoa, em média, de uma determinada raça, ter acesso ao direito à alimentação ou à moradia, por exemplo, do que de uma outra raça qualquer, a gente tem um quadro ainda de injustiça social. É realista pensar que nós alcançaremos um quadro de absoluta justiça social no mundo em qualquer momento? Veja, pode ser até que um dia a gente chegue lá, mas o que a gente tem de perspectiva de futuro tangível no mundo real que a gente tem, parece-me que a noção de justiça social, como outras noções, funciona como horizonte. E a gente dá um passo em direção a esse horizonte, o horizonte se distancia um passo também, ou seja, a gente enxerga outras coisas que a gente precisa e pode eventualmente alcançar. Mas essa função de horizonte, essa função transcendental é uma função de extrema importância, porque a gente precisa pelo menos ter clareza a respeito de em qual direção nós desejamos caminhar juntos. E vejam que a batalha por justiça social em uma sociedade que se pretende genuinamente democrática, porque a injustiça social é corrosiva para a democracia. É muito difícil quem está na posição de injustiçado e, portanto, de insegurança no que diz respeito à alimentação, à saúde, à educação, à moradia, a trabalho. É muito difícil pensar que essa pessoa consegue exercer de maneira livre e consciente, né, as suas opções democráticas em um contexto de preocupação republicana e tudo mais. De maneira, portanto, que a batalha pela construção, pelo menos a batalha porque nós consigamos caminhar em direção a esse horizonte, precisa ser uma batalha de todos nós, inclusive daqueles que são
beneficiados, né, que se encontram em posições privilegiadas, talvez principalmente desses, né, precisa ser a batalha de que nós caminhemos em direção ao horizonte de justiça social, sempre com muito cuidado, né, no sentido de que as construções totalitárias de sonhos utópicos, né, que aquele negócio de pretender de maneira antidemocrática e garganta abaixo a construção do paraíso na Terra, invariavelmente acabou criando até hoje os maiores infernos que já se viu, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de totalitarismo que a gente está disposto a tolerar para a construção de um sonho qualquer. Mas e aqui talvez valha a pena explicar um pouco melhor para que eu não seja mal compreendido por aqueles poucos que chegaram até aqui. Eu acredito em horizontes importantes, o da democracia é um horizonte importante, da justiça social é um horizonte importante também, mas eu acredito na via institucional de construção de soluções. O que me parece é que a via institucional, eu já falei várias vezes sobre isso, é o que garante paz e o que garante desenvolvimento. Eu particularmente posso estar muito enganado, mas isso é motivo para um outro papo também, mas estou fazendo só um esclarecimento aqui, no sentido de que eu tenho uma enorme desconfiança da via revolucionária, do nós vamos fazer, porque nós sabemos, nós, um pequeno grupo, sabemos o caminho melhor e nós vamos colocar a goela abaixo porque vai ser o melhor para isso aí. Eu tenho uma desconfiança enorme disso, por conta inclusive, de que me parece que a democracia é um horizonte de extrema importância também nesse contexto institucional. Procurando sintetizar aqui ao final, né, a ideia, portanto, de justiça social, né, a definição do conceito de justiça social, ela está ligada, portanto, à ideia de efetivo gozo, efetivo exercício dos direitos sociais, principalmente tendo em vista os direitos sociais garantidos na Constituição como direitos fundamentais, efetivo exercício e gozo desses direitos, independentemente de circunstâncias pessoais, tais quais raça, religião, gênero, orientação sexual, classe social, esse tipo de coisa. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado do papo, ainda que eventualmente discorde, e daí queria te convidar a contar aí a sua opinião e também de onde é que você me assiste, o que é que você faz nos comentários aqui embaixo, até para que na medida do possível a gente possa interagir um pouco, tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo de um livro muito interessante, O Problema da Justiça. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha para este vídeo, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material, tá bom? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.